diz: ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus, nós estamos reunidos essa noite no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse foi o momento que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, 120 irmãos. Existe uma segunda situação, em Números 11. Números capítulo 11. Versículo 16. Moisés, todos conhecem Moisés, ele que abriu o Mar Vermelho. Ele era o responsável na época por julgar todo o povo de Israel. Todas as causas, como nós temos juízes, ele era o juiz. E ele também era o profeta, que falava algo de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava para o povo. Sendo que ele estava cansado. Ele achava o fardo dele muito grande, porque era muita gente. E aí, a gente lê aqui no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Versículo 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou os 70 anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito desceu sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém ficaram no arraial 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou também sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe eles. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes de mim, por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então, quando a gente fala de Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, a gente lembra logo, para os que já tiveram essa experiência, do momento de uma reunião em que o Espírito Santo desceu sobre você e você profetizou, você falou em línguas. Sempre que acontece que a gente, eu não sei se por um engano do diabo, porque ele sabe também da importância, com certeza ele sabe também da importância do Espírito Santo para nós. A gente se resume a isso. O Espírito Santo apenas nas reuniões em que ele é derramado. Amanhã eu vou para casa e eu me levanto de manhã e vou para o meu trabalho, vou assistir minha televisão, vou fazer minhas coisas e eu não sei mais onde está o Espírito. Aqui diz que os 70 anciãos eles receberam o Espírito e profetizaram, mas depois nunca mais. Quantas vezes isso não acontece conosco? Estamos aqui nas reuniões, o Espírito é derramado, a gente profetiza, fala em novas línguas. Tem misericórdia. Mas depois, nunca mais. Ou até que a próxima reunião que venha, em que alguém ministre, ou que a gente espere um dia ele descer de novo sobre nós. Ele habita dentro de nós de fato.
Tem em Romanos 8 também, em Romanos 8 fala muito sobre o Espírito Santo. Se quiser ler depois, diz assim, ele começa a falar, se o Espírito habita dentro de vós, aí então é que ele fala, se de fato ele habita dentro de vós. Porque ele pode habitar apenas de palavras. Se eu perguntar, o Espírito Santo habita em você, todos vão dizer, habita. Mas isso é apenas palavra. Isso não significa nada. De fato, ele habita dentro de vós. A gente tem um texto em Tessalonicenses que diz: não apagueis o Espírito. Ele desceu um dia sobre você. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu, você vai receber essa noite. Amém. Mas o mais importante é que depois, eu e você, não venhamos a apagá-lo. E eu quero que você pense comigo. Se ele foi derramado sobre nós e nós o apagamos no dia da redenção, será, que você pensa comigo, será que Cristo vai nos enxergar como selados pelo Espírito? Ou não? Não. Eu não sei. Eu acredito que não. E aí eu volto para o primeiro texto que a gente leu. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pelo amor de Deus. Amém. Eu não sei se eu e você nós entendemos, mas Ele é tudo que nós temos. A casa, o carro, o dinheiro, as pessoas que você tem não são suas, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo, todos os seus habitantes, tudo que nela contém. A única coisa que nós temos é o Espírito, porque Ele, em sua misericórdia infinita, resolveu nos dar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala de apagar, eu me lembro das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 entraram e 5 não entraram. Por que as 5 entraram? Porque foi prudente. As lâmpadas não estavam apagadas, elas estavam acesas. As outras 5 estavam se apagando. A minha oração principal essa noite não é que o Senhor venha, que o Espírito desça sobre nós, mas é que Ele reacenda aqueles que estão apagando. Amém, Jesus. Porque a Amém. Bíblia diz que Ele não apagará a torcida que fumega. Amém. E nesse texto, quando as 5 virgens voltaram, as que não entraram, voltaram batendo na porta, Ele disse: eu nunca vos conheci. Por que será que Ele nunca as conhecia? Trazendo para os nossos dias de hoje, como Ele vai conhecer alguém que não convive, que não conversa? Como se eu e você não oramos, não temos uma comunhão com o Espírito? É claro que Ele conhece a todos, mas aqui Ele não estava querendo dizer de conhecer, de sondar os corações. Ele está dizendo de conhecer, de relacionamento, de você dar oportunidade para que Ele possa habitar em todo o tempo dentro de mim e de você. E para manter a lâmpada acesa, a Bíblia diz que elas tinham que comprar óleo. Acontece que elas achavam que Ele não viria. Ele está demorando muito, não preciso comprar. Isso parece um pouco com a gente.
no dia a dia, eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, eu não oro, não busco Ele. Mas quando chega um evento, uma rede, então eu começo a ir comprar o óleo e reacendo a lâmpada e vou. Aí depois ela começa a apagar de novo e eu não compro mais óleo. Eu não preciso, amanhã eu vou só trabalhar, vou só fazer minhas coisas, eu não preciso comprar óleo amanhã. Aí chega outro evento, ele me encontra, a gente vai e compra. Sendo que haverá um dia que ele virá como um ladrão. E aí as virgens loucas, como a Bíblia se refere, essas que só compram óleo nos dias específicos, vão ser pegas de surpresa. É por isso que não é suficiente Ele descer aqui sobre nós essa noite. Não é suficiente o fato de que eu recebi. A questão é se Ele continua aceso dentro de você, dia a dia. Não é a visitação, é a habitação, dia a dia. Porque Ele irá nos visitar sim. Ele descerá com poder. Como é que eu faço isso? Como eu ando no Espírito todos os dias? Orai em todo tempo no Espírito. Se você não ora, se você não tem uma prática de estar em comunhão com Ele, eu sinto muito, mas a gente volta para um princípio de tudo, que é a oração. Eu sinto muito, mas um dia a lâmpada vai se apagar. Porque em Números diz: o fogo arderá continuamente no altar, mas o sacerdote colocará a lenha a cada manhã. Todos os dias, o tempo todo, a gente precisa orar, está orando no Espírito. Precisa renunciar ao pecado, dizer não à nossa carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Se eu digo não à minha carne, o Espírito ele prevalece e entra dentro de você e toma a sua vida. E isso é todos os dias. Isso é todos os dias. Porque Jesus falou: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz dia após dia. Interessante, tinha um homem de Deus que ele falava sobre se encher do Espírito, se encher do Espírito. E uma vez perguntaram para ele: esse negócio de encher do Espírito nunca enche, não? Você fala tanto, não já encheu? Tanto tempo você fala disso? Ele falou: enche. Mas acontece que tem um vazamento que se chama pecado, se chama carne. E eu preciso todos os dias me encher de novo, renunciar a minha carne. E se encher e não esvaziar, não tem problema. Deixa transbordar sobre os irmãos que estão ao seu lado. Aleluia! Glória. A diferença daquele de Números, a igreja de Atos, o texto dos 70 anciões para a igreja de Atos. Se você for ver a igreja de Atos, o tempo todo fala do Espírito Santo. Aleluia. O tempo todo fala que eles eram homens cheios do Espírito. Tem um texto que diz que eles estavam separando os irmãos para cuidar que a divisão do alimento estava sendo mal distribuída. Algumas mulheres estavam ficando sem os alimentos. Eles escolheram 7 homens para cuidar disso. A Bíblia diz que algo simples, talvez para nós não seja nenhum ministério, algo de nada, é uma coisa administrativa, dividir os alimentos bem. A Bíblia diz que foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo. E um deles era Estevão. Amém, Estevão? E logo depois Estevão pregou e foi morto. Mas a Bíblia diz que quando ele pregou, ninguém podia resistir porque ele estava cheio da sabedoria do Espírito Santo. O outro foi Filipe, aquele que foi transportado, trasladado, que desapareceu de um lugar e apareceu em outro. Esse foi um homem que a igreja escolheu para cuidar da divisão dos alimentos. É porque não importa o nosso nivelamento humano diz que é mais importante. A igreja, o requisito para você ser igreja é ser cheio do Espírito Santo.
Amém. Não é apenas para os que têm um ministério mais importante, é o nosso ver, a nossa forma de ver. É para toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Atos foi a igreja de Atos, que é o modelo para todos nós até hoje. O segredo é esse. Eu não vejo outro segredo na igreja de Atos, senão o Espírito. Eles entenderam a importância desse Espírito, eles entenderam que era a promessa. Então, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus. Não deixe com ciúmes. A Bíblia diz que ele tem ciúmes. A gente cantou uma música aqui e fala: ele tem ciúmes de mim. Esse ele é o Espírito Santo. Como é que a gente deixa ele com ciúme? Como é que você deixa seu cônjuge, namorado com ciúmes? Se não dá atenção a ele, dá mais atenção a outras coisas, ele fica com ciúme. E é assim que nós entristecemos.